qualquer elemento atrelado à salvação, né? Esse aqui daria um bom recorte aí, né? Um corte do canal, já que a gente não tem cortes ainda. Qualquer elemento atrelado à salvação que não seja, que seja além, melhor dizendo, do sangue de Jesus. Qualquer elemento que você atrele à salvação do homem, além do sangue de Jesus, é anátema, e diria mais, é a própria operação do anticristo. Então, qualquer elemento que você diga, olha, se você para ser salvo precisa disso. Tá? É claro que, gente, vamos lá. Um homem salvo por Jesus, ele vai viver uma vida de santidade. Um homem salvo por Jesus, ele vai gerar boas obras. Um homem salvo por Jesus, ele vai gerar fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ou melhor, as boas obras não salvam ninguém. O fruto não salva ninguém. A santidade não é ela que salva, é o sangue de Jesus que salva. Ok? Então, é o sangue. É o sangue de Jesus. E aqui vamos ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 3 e verso de número 4. Estou lendo no Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está o ponto nevrálgico do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. Tá? Agora tem um outro texto que está em Romanos, capítulo 10, verso de número 9, que diz assim: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a salvação é pela graça, tá? Mediante a fé na pessoa e obra de Cristo. A salvação é dom de Deus, vem pela graça, mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ok? Não é o teu dízimo que salva, não são as tuas boas ações que te salvam. Nada disso vai te salvar. Tá? O que te salva é a fé em Jesus Cristo. Tem outros textos, né, que estão lá na página de número 36. Por exemplo, Atos 16, 30, 31 diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. João 6,40: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só. Claro que, consequentemente, as nossas obras de justiça não têm nenhum papel na nossa salvação. Aí entra uma expressão muito importante na doutrina da salvação, chamada suficiência de Cristo. Tá? Vamos ler alguns textos aqui para que vocês entendam. O primeiro texto está em Romanos capítulo 2, verso 16, que diz assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo
e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí Romanos 11, 6, parece até ser um complemento. Diz assim, mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. E Romanos 4, 5 diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo, óbvio, estava falando aí sobre a lei, né? Sobre praticar a lei. Ok? Então, tem uma coisa muito importante